Boa noite, rapaziada que nos assiste pela TV Cobra Notícia, programa Papo Democrático. Uma boa noite a todos vocês que estão ligadinho aí do outro lado lá, só estava esperando a gente chegar para a gente começar esse programa. Você que está aí do outro lado, você que está no transporte público, ônibus, metrô, bicicleta, trem, aerotrem, quem lembra do aerotrem? Esse também, monotrilho que não tem, você que está aí do outro lado, vamos chegando já, que hoje o nosso programa está imperdível. Hoje o nosso programa tem 2 professores, 2 doutores, 2 mestres. Meu amigo, não tá brincadeira hoje aqui, não. Qualquer palavra que a gente falar errada vai ser usada contra nós nesse tribunal. O Ananias, com medo, já aproveitou e já saiu. Já disse, eu vou me mandar daqui, porque a coisa vai ficar pequena aqui pro meu lado. Sabe o que é? Ele fica lá mexendo no celular, acaba saindo. Para de mexer no celular, lente nervosa. O que está acontecendo aí, João? Bom, vamos lá. Uma boa noite a todos vocês que estão aí. Já vou pedir de imediato o compartilhamento de todos vocês, que está começando mais um Papo Democrático. Meu amigo, aqui é o único programa onde você fala o que quer. Se a gente vai responder como você quer, eu não sei. Mas que você fala o que quer, você fala o que quer e a gente coloca na telinha. Uma boa noite, meu amigo de sempre, que está sempre comigo aqui. Hoje um pouco mais sério, um pouco mais sisudo. Ontem o povo perguntou por que ele estava meio coisado. O que seria coisado, professor Diego? Ele estaria um pouco mais coisado. O meu amigo, presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, pesando 75... Não, vamos para lá. João Ananias Moreira. Seja bem-vindo, João. Boa noite, Cobra. Boa noite ao professor Diego Moreira. Boa noite ao nosso professor Marcelo Marques. Boa noite aos nossos amigos aí do Facebook, do TV Cobra, seguidoras, seguidores. E, claro, espero que todos se manifestem, comente, curta nossas páginas e compartilhe nosso material para todo mundo, para a gente continuar o debate todos os dias, Cobra. Bom, gente, agora eu vou entrar aqui com o professor Diego Moreira, que vai fazer a apresentação, porque essa pessoa que vos fala com vocês aí ficou com medo de ler o currículo do professor e cometer alguma gafe, algum erro. E um cara desse a gente não pode dar mancada, né? Então, boa noite, professor Diego Moreira, seja bem-vindo ao nosso Papo Democrático. Boa noite, Cobra, boa noite, João, Marcelo, um prazer estar aqui com vocês. Turma que está acompanhando aí, prazer conhecê-los, tá aqui para a gente trocar um pouquinho de ideia. Sou professor de carreira, professor de formação, e estou aí para a gente papear. Boa! Agora eu vou falar aqui com o nosso colega aqui. Como assim, colega? Parece que eu sou professor. Que cara sacana. O nosso amigo, camarada aqui, socialista. Que culpa ele tem de o sangue dele ser vermelho e ele defender esse povo? Professor Marcelo Marques, uma boa noite, seja bem-vindo ao nosso Papo Democrático. Olá, boa noite a todos, boa noite, Cobra. João, tudo bem? Boa noite, professor Diego, um camarada de longa data, está na caminhada junto há muito tempo. Enfim, sou professor de História, fui da rede pública estadual, da municipal, e estamos na luta por uma escola pública, por uma escola democrática, por uma escola gratuita, uma escola de qualidade. E falar sobre educação é sempre um prazer, é sempre uma honra. E honra maior é estar aqui com vocês, meus companheiros de luta. Boa, professor que lembrou agora com o discurso Paulo Freire. Olha só que coisa, hein, professor Diego? Vai ficar pesado. Gente, deixa eu avisar para vocês em casa. Se por um acaso você, aí em casa, olhando para essa câmera, para aquela não, para essa. Se você, por acaso, aí em casa, sentir que a live está travando, não tenha medo, porque aqui é de qualidade a live e demora para carregar mesmo, entendeu? Já vou mandando aqui o boa noite para o nosso pessoal que está sempre conosco aqui. Boa noite, Valéria Cristina, Deise Aparecida, Ana Luísa, Francisco Souza, Chico Metralha, quem mais aqui está conosco aqui? Vanessa Reis, pessoas sem máscara no transporte público, denúncia chegando aqui, Anderson Paulino, Rodrigo Mar, Thalita, filha da Luz, João, conseguiu chegar Thalita aí.
Chico Metralha, Fernando Silva, Antônio da Costa, Eunice Silva, Ana Luísa, Eliane Nunes, que está aqui conosco novamente, Joana Neuza Moreira, André Damasceno, Marcelo Ferreira. Olha o Marcelo aí, se alguma coisa der errada, a culpa foi do Marcelo, foi ele que fez as perguntas. Tatiane Vai, Wilson dos Santos Martins, professor Wilson, Rodrigo Mar, Luciano Andrade Silva, e vamos aí começar agora o nosso Papo Democrático. Diga, João. Ô, Cobra, eu vou iniciar com uma pergunta que, na verdade, não tem a ver um pouquinho do conteúdo que nós falamos aqui. Professores, uma pergunta que eu ia fazer para vocês, vou iniciar com uma coisa que é diferente. O prefeito da cidade de São Paulo instituiu essa semana a suspensão do EJA, que hoje, assim, queira ou não queira, hoje é o ensino lá que ensina os jovens, até adultos, né, que é uma coisa que foi implantada pelo Paulo Freire, na época que ele foi secretário de educação. Vocês podem falar um pouquinho para mim do EJA, se vocês conhecem um pouco, o que vocês acham dessa suspensão, se vai atrapalhar muito a educação dessas pessoas idosas, para a gente um pouquinho? Marcelo, eu vou começar aqui, vou fazer a parte fácil, João, e eu passo a parte difícil para o professor Marcelo, tá? Parte fácil da pergunta, deixa comigo, a parte difícil da pergunta para o professor Marcelo dar conta aí. O EJA, a EJA, né, como Educação de Jovens e Adultos, estou vendo Samira Salé aí, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, ela é um programa fundamental, principalmente para as beiradas da cidade, né? Ela é um programa essencial, principalmente nos bairros mais periféricos da cidade, que é onde tem uma população que não teve oportunidade de estudar no tempo certo. Então, é um tipo de ensino uma modalidade de ensino que não pode ser deixada de lado, não pode ser esquecida. Ela precisa de estímulo, de investimento, precisa que a escola seja preparada para receber esses alunos. Eu sou saudoso do EJA porque, no começo da minha carreira, eu tive a grata oportunidade de lecionar para a educação de jovens e adultos, né, na rede estadual. Começando a carreira, eu comecei lecionando na rede estadual, na rede municipal, depois saí das duas redes, mas lecionei um bom tempo na educação de jovens e adultos. É uma modalidade muito especial, é uma modalidade que precisa de muita atenção. Também, especificamente sobre a suspensão, justamente por ser um segmento muito importante, ele não pode ser deixado de lado sobre essa suspensão. E talvez uma suspensão temporária, por um momento específico, faça sentido para preservar essas pessoas. Não pode largar de mão, não pode deixar por muito tempo, mas faça sentido para preservar. Marcelo depois complementa, porque a gente tem 2 perfis de aluno na educação de jovens e adultos. Tem um menino jovem que deixou o estudo e está voltando, então é um menino ali entre 18, 19, 20, é uma turma jovem, e tem uma turma mais experiente, que está tendo oportunidade de voltar agora. Se a gente olhar para a EJA só para essa turma jovem, não faz sentido tanto a suspensão. Mas se a gente olhar para essa turma mais velha, talvez faça sentido. Eu lembro de dar aula, por exemplo, a Dona Aparecida. A Dona Aparecida tinha 75 anos quando eu dava aula para ela. Isso há 20 anos atrás. Não faz sentido colocá-la em risco numa sala de aula, na turma. Precisa ter um programa especial, um cuidado especial. Já, talvez, o jovem de 18, 19, 20 não está no grupo de risco, tem outras questões, não precisaria. Mas administrar esse conflito de geração e preservar a vida, talvez a gente tenha que olhar com cuidado. Deixa eu só fazer aqui o que o professor Marcelo vai falar. Deixa eu mandar aqui o boa noite para o pessoal que está chegando aqui conosco. Muita gente mandando um boa noite aqui. O Chico Metralha, a Thalita Filha da Luz, o Fernando Silva, Antônio da Costa, a Eunice Silva, Ana Luísa, Eliane Nunes, o João Ananias, André Damasceno está dizendo monstros. Aí eu preciso depois perguntar se é por causa do charme, aquela coisa toda. Marcelo Ferreira, Tatiane Maipe, Wilson dos Santos, Rodrigo Mar, Luciano Andrade, Bruno Soares, Adilson Andrade, Samira Salé, Samira ia estar conosco na live, teve alguma ocorrência, João? Não, ela vai marcar para um novo dia, ela vai fazer a live conosco, tá? Ah, tá bom. Luciano Andrade, boa noite, Cobra, doutor João, professor Diego, professor Marcelo, Silvana Euclides, Thalita Filha da Luz, disse que estava o seguinte,
Deixa eu pegar aqui, acabou passando aqui. Bom, José Batista, Alex Ramos, prossiga, professor Marcelo. Então, a partir do comentário do professor Diego, é muito bacana de observar que o EJA é de fundamental importância para as pessoas, principalmente das camadas populares. A gente tem as bordas da cidade, que a gente chama as franjas da cidade, né, Diego? Como nos ensina o grande sociólogo Pierre Bourdieu. A gente tem as pessoas que não, infelizmente, por uma série de circunstâncias, não tiveram a oportunidade de ter o ensino, de participar da escola no tempo correto. É óbvio que nós temos os jovens, nós temos... Oi, Thalita, o professor Diego, que me reprovou. Olha aí, Diego. Não, a Thalita... E agora, hein, Thalita? Rapaz, perdoa aí, meu. Thalita, um abraço. Aproveitando o abraço da Thalita... Analista também, querida aí, mandando... Aproveitando o abraço da Thalita, quero mandar um abraço a todos os amigos que estão participando, que estão nos acompanhando, né? Todos eles, esses amigos que o Cobra citou o nome, são muito queridos e muito importantes para nós. Portanto, voltando à questão do EJA, que é uma questão muito bacana de se falar, de se perceber que na cidade de São Paulo, suspender essa atividade por um tempo determinado por conta da pandemia é compreensível. Essa suspensão, ela não pode, de maneira nenhuma, ser uma suspensão definitiva. Até porque esbarra na legislação pertinente, na legislação federal, na legislação estadual e também na municipal. Mas, de qualquer modo, é muito importante do ponto de vista educacional, sociológico, que essa etapa de ensino ela seja preservada e que isso tenha, que haja polos ou que outras escolas tenham a possibilidade de ofertar essa etapa para que as pessoas consigam ter acesso aos conhecimentos escolares, ter acesso a essa socialização entre as pessoas, porque a escola não é só o trabalho de conteúdos, a escola é socialização, a escola ela existe porque ela é uma instituição e ela é um espaço de humanização, onde nós interagimos com as pessoas. Eu sempre friso, em qualquer fala que eu tenho a oportunidade de fazê-la, a escola é um espaço humanizador. A escola é um espaço humanizador. Tendo em vista esse princípio, a escola precisa oportunizar, as políticas públicas precisam oportunizar a possibilidade das pessoas estarem juntas, trabalhando juntas, trocando experiências, trocando vivências, para que elas possam caminhar juntas e, a partir daí, atingir o seu objetivo. Eu acho que é basicamente isso. Ô João, deixa eu só pedir aqui, vamos dar uma compartilhada, vamos dar uma levantada nessa live, aí vamos colocar a live bem para cima aí. Já tem aluno do professor Diego reclamando, hein? Ministério Público no professor Diego, reprovou a Thalita, filha da luz. Ela achava que nunca mais ia ver o professor. Olha o professor aqui na nossa live aí, professor. Vê direito, e se mais aluno 3, pede música no Fantástico, hein? Boa noite aqui. Boa noite para a Nayara Cursina, Silvana Euclides, Edna Maria, o professor Wilson, o Bonfim, Alexandre Bonfim, meu amigo Kiko da Vila Prudente. Boa noite, Cobra. Deixa eu colocar o dele aqui. Hoje o dia dos professores. Aqui no programa, desde cedo, parabéns a todos os professores do Brasil. É verdade, hoje no Café com o Cobra tivemos um professor aí, a audiência foi a 1000 também. Emei Hernani Silva Bruno, só tem feras na live. Rodolfo Cesário, vocês acham que esse ano letivo está comprometido? Boa pergunta. Eu acho que daqui a pouco é importante, de suma importância, os professores responderem. Antônio Carlos Sacramento, boa noite, Cobra, boa noite, João, boa noite, professores. Luciano Andrade Silva, sempre fui da turma do fundão, mas participei de todos os grêmios estudantis. Olha os alunos aí se manifestando.
Edilson Mirandinha Santos, boa noite, sou o primo da Thalita, filha da Luz. Ih, chamou a família, olha lá. Moro em Minas Gerais, estou acompanhando esse debate, parabéns. Cuidado, professor, chamou a família agora, hein? Deise Aparecida, deixa eu colocar a Deise Aparecida aqui, porque a Deise, vocês não sabem, deixa eu avisar para vocês, professores. Se vocês estiverem pela Zona Leste, com as namoradas, mulheres, amigas, quiserem dar um trato na mulherada no salão da Deise, foi escolhido como o salão que saiu na revista Veja da Zona Leste. Mas aí nós descobrimos o porquê, viu, professores? Lá é o seguinte, o café dela é colhido nos Alpes, não sei da onde, o leite é chocolate. Que maravilha! Tá maluca. Mas, professor, voltando para o assunto aqui, eu falei que ia ter pergunta dos internautas. O que é que vocês acham do ano letivo? Tá ou não comprometido? Olha, Marcelo, vou tocar aqui, tá? Depois, abraço aí para a Nayara, querida lá da faculdade. Não tem como, Cobra, e aí quem está ouvindo, quem está participando, seria hipocrisia dizer que está tudo normal. Não vai estar normal. É uma situação atípica, os alunos terão um déficit aí de calendário, né? Talvez a gente tenha que pensar como minimizar os danos, como deixar que isso fique menos prejudicial para o aluno. Você tem um mês e meio, talvez 2 meses a menos de aula esse ano, provavelmente o ano vai se estender, o ano letivo se estenda até o 2021 para tentar minimizar esses danos. Agora, comprometer, principalmente para os alunos que estão nas escolas públicas, que moram em periferias, que dependem essencialmente da escola, que não tem outro lugar para ter acesso a livro, a cultura, a um docente. Então, a gente tem que partir de um pressuposto de pensar assim, como que minimiza o dano? Porque não dá para falar que um mês fora da escola fica tudo igual, não fica. Como que, então, o poder público vai fazer, como que as comunidades vão cobrar para minimizar a perda? Talvez o calendário se estenda para 2021, para janeiro, pegue as férias de janeiro, para minimizar. E aí tem uma coisa que é importante. É necessário ter uma relação muito parceira da escola com a família. É necessário ter uma relação que seja bem honesta, de olho no olho, de parceria, e não de enfrentamento, mas de parceria com quem está lá no chão da escola mesmo, com o professor da sua turma, que fica com o menino, com a menina. É necessário ter uma relação muito parceira, porque é só todo mundo junto aí que a gente consegue diminuir o dano causado. Estou vendo o Cleone é um querido diretor de escola, um intelectual também. Aí. Um abraço, viu, Cleone? Bom te ver por aqui. Professor Marcelo. Cleone, um abraço também, grande amigo. Queria deixar um abraço aqui para o Marcelo, que deve estar nos acompanhando, o Marcelo Ferreira, o André, o nosso amigo a Samira, um abraço, um beijo, e também ao professor Wilson, que deve estar nos acompanhando. Eu queria falar uma coisa que eu ando pensando nas últimas semanas, eu até externei essa semana para o Diego e para outros amigos, para o Marcelo, inclusive. A minha preocupação em relação a essa questão de comprometer ou não comprometer o ano letivo do ponto de vista temporal. Do ponto de vista temporal, prometeu. Está comprometido, porque se nós voltarmos a ter aulas presenciais na rede pública, estadual, municipal ou e particular nos próximos 20, 30 dias, nós teremos que fazer reposições de aula e, para isso, o que nós precisaremos fazer do ponto de vista de tempo, de espaço, de calendário, para alcançar os 200 dias letivos que já foram minimizados pelo Conselho Nacional de Educação, que agora liberou as redes públicas ao não cumprimento dos 200 dias, mas sim das 800 horas, como rezava
ainda reza a LDB 9394/96, que a gente vai fazer uma discussão depois sobre isso. Esse calendário, se ele for esticado até meados de dezembro para janeiro do ano que vem, nós teremos as redes levando os seus professores e funcionários em geral à exaustão. Essa é uma preocupação muito, muito importante a se fazer, uma observação muito importante a se fazer. Nós levaremos os nossos profissionais à exaustão. O fato de estar em quarentena, o fato de estar em casa, não significa que o professor está belo e formoso. Não, o professor da rede pública, da rede particular, ele está preparando a aula, ele está se reinventando. O professor hoje, na atual conjuntura, ele é um youtuber. Ele é o cara que está lidando com as novas tecnologias de uma maneira que ele não lidava. Ele está lidando com as novas tecnologias de uma forma na qual ele não lidava. É óbvio que todos os nossos colegas professores e professoras já lidam, já têm conhecimentos técnicos. Isso é evidente, isso é evidente. Só que usar esses conhecimentos no cotidiano agora faz parte da nossa jornada, agora faz parte do nosso cotidiano, é do nosso dia a dia. Nós acordamos 7 horas da manhã e já ligamos o computador e começamos a trabalhar. Não é? O nosso preparo de aula é online. O nosso atendimento ao aluno é online. Então, quando voltarmos, se nós quisermos levar esse calendário até janeiro do ano de 2021, nós vamos levar os nossos queridos e queridas professoras e professores e toda a equipe de apoio, todos os nossos colegas de trabalho dentro da escola, à exaustão. Isso me preocupa do ponto de vista da saúde, isso me preocupa do ponto de vista da qualidade da educação que nós vamos colocar dentro das escolas. Isso me preocupa bastante. Então, atendendo à pergunta do nosso amigo, eu acredito que está próximo do comprometimento. Se nós ficarmos mais um pouco, a quarentena for prorrogada, o comprometimento já se dá certamente. João, com você, meu querido, daí direto dos estúdios. Professores, assim, a gente sabe que é bem complexo quando a gente pega uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa, né? Eu acho que ninguém estava preparado. E até eu vendo aqui, o Beto está fazendo a pergunta aqui, nosso amigo Betão aí. O Conselho Nacional de Educação soltou alguma resolução sobre educação e EAD, e eu queria fazer uma pergunta para vocês automaticamente. Ele pergunta, você pode responder que está aqui no nosso vídeo. E assim, o Estado, a gente já te perguntou, mas eu queria saber de vocês. Vocês, como professores, qualquer outra instituição que vocês dão aula, eles prepararam vocês para como fazer essa aula online? Estão preparados? Deram alguma plataforma para vocês dar essa aula, se qualificar? Ô, João, eu tenho acompanhado como tem sido, não posso falar como professor do Estado, eu já deixei o Estado há algum tempo, mas o que a gente tem visto e acompanhado dos colegas que estão lá nas redes estaduais e municipais é uma tentativa de ajuste, de arranjo para colocar em prática, né? Eu faço uma análise muito cautelosa, e aí faço eco ao que o Marcelo disse, de não deixar o professor à exaustão, de não deixar o professor solto, sem recurso, tendo que se virar com a própria internet, com o próprio equipamento. O Estado teve uma iniciativa que eu considerei muito positiva, que foi buscar a TV da Univesp, que foi buscar os canais de televisão, porque tem uma problemática que é a internet, eu estou vendo até as perguntas, é muito real, nem todo mundo tem acesso à internet. É uma leitura que é muito importante que se faça. Nem todo aluno tem acesso à internet, acesso a computador, isso não está em todas as casas.
Então, tem que ter um tipo de acesso que é mais democrático. Agora, uma questão assim, provavelmente, certamente, o que estão pedindo para os professores das redes públicas, estaduais ou municipais, não foi precedido de muito preparo. É um arranjo para tentar dar uma resposta a uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Algumas redes, como as estaduais, elas têm mais recursos e podem ter uma TV, podem ter outros tipos de canais para tentar se desviar. Agora, algumas redes municipais, e aí vamos pensar Brasil, tem redes municipais que não têm recurso de internet, de computador, nem na secretaria. Imagina se vai disponibilizar isso para professor, para aluno. Eu faço formação pelo país inteiro e vou a municípios, visito municípios dando formação, que às vezes nem o próprio prédio da secretaria tem uma internet em banda larga. Então, isso compromete. Eu digo sempre que é uma saída, é um arranjo para um momento emergencial, mas não pode ser comparado com a aula aberta da sala de aula, com a presença do professor física, com a escola ali cumprindo sua função social na sua totalidade. É um arranjo, e faço eco a isso que o Marcelo está falando, porque assim, os professores, heroicamente, vão se arrumando, tentando fazer aulas, tentando acessar plataformas, preparar melhor conteúdo para os alunos, mas formação como deveria, como manda o figurino, pouquíssimo provável que tenham... Não tem nem tempo, também não dá para só ler numa perspectiva de... Não tem nem tempo para o poder público fazer isso. Deixa eu só fazer um complemento aqui, Cobra. O professor, você percebe o seguinte, se até o Bolsonaro, no Alvorada, não conseguiu fazer a live, né? Como que um aluno lá na periferia vai conseguir baixar um programa para assistir a aula, fazer suas provas, né? Fica difícil, né? Não tenha dúvida. Pessoal, tem uma pergunta da Deise, ela está dizendo assim, pelo que eu entendi, as aulas voltam em julho, gradualmente, se isso não houver intervenção do governo. É isso mesmo, professores? Sim. Deise, boa pergunta. Eu vou fazer um breve comentário sobre a pergunta da Deise, para voltar à questão e a pergunta que estava em debate, porque eu acho que é muito bacana. Deise, de fato, o que foi anunciado pelo governo do Estado, pelo secretário da Educação, a ideia inicial é que as aulas voltem presencialmente em julho. E, de acordo com a Secretaria da Educação do Estado, nas últimas informações que foram publicadas, né, será gradual e com rodízio de alunos. O formato teórico é esse. Como isso vai se dar na prática, ainda não foi resolvido. É óbvio que o secretário vai sentar com seus dirigentes de ensino, fazer uma teleconferência, e os dirigentes, Alexandre Bonfim, abraço, amigo. Se ainda dá tempo para alfabetizar o presidente. Amigo, eu creio que não. Lamentavelmente, nós vamos perder esse aluno. Difícil, né? Ele tem problemas e não vai conseguir ser alfabetizado. Então, o que acontece? A ideia é que volte em julho com rodízio. Não sei se uma sala de 30 alunos, eles vão se organizar para que haja 15 e 15 em um outro momento. Essa organização ainda não está clara e não foi definida pelo governo do Estado, mas eles evidentemente, estão trabalhando nisso. E aí eu entro na questão que nós estávamos debatendo. Vejam vocês, nós estávamos falando sobre se o Estado, se as redes públicas, se as redes particulares conseguiram dar formação, dar suporte aos professores para que eles pudessem fazer esse trabalho em casa, de modo online. Primeiro,
as iniciativas do Estado e da Prefeitura de São Paulo estão à frente por conta da sua estrutura, por conta dos seus recursos, bem como o Diego muito esclarecidamente frisou. Porém, por conta de tempo, por conta de ser uma novidade, Alexandre de Sogamo, abraço, amigo. Por conta da paralisação das aulas terem sido, primeiro, uma coisa que nunca antes nós havíamos pensado. E foi muito rápido. Teve que suspender aulas, e aí, a partir de algum momento, nós somos professores, nós temos o entendimento de educação e a sua forma de fazê-lo. A secretaria, ela é uma instituição ligada a um governo que tem princípios, que segue diretrizes e, evidentemente, precisa dar um retorno para a sociedade. Precisa, de algum momento, demonstrar que a Secretaria da Educação está voltando, de alguma forma, a se relacionar com o seu público, com os seus alunos. E aí, evidentemente, coloca-se essas aulas online, pela TV e uma série de outros recursos. Mas o preparo dessa gente que nós reconhecidamente chamamos de linha de frente da educação não foi em tempo hábil e nem em uma condição da mais adequada na qual nós acreditamos. Infelizmente, não, né? E é sabido isso. Mas é evidente que também o que foi feito, o que está sendo feito pelo governo do Estado, pela Prefeitura de São Paulo, é evidente que está à frente de outros municípios. Há municípios que não têm a menor condição, a menor infraestrutura do ponto de vista tecnológico. E isso é muito complicado e é muito difícil, e aí a gente tem que fazer uma análise macro e uma análise micro. Quando se fala de um Estado grandioso, com recursos como São Paulo, e quando se fala em municípios que são, infelizmente, com poucos recursos, em uma situação, às vezes, dramática do ponto de vista econômico. Tá? Deixa eu dar uma boa noite para a Kátia Santos, diretora do Sem Grana, está conosco na live aí. Um abraço para a minha amiga Kátia Santos, lá do Parque Santa Madalena, comunidade da Ilha. Um abraço, minha amiga Kátia. A Valéria Cristina tem uma pergunta aqui, uma boa noite. Você vai falar a Graziele Barbado não hoje aí, ó? Graziele que guardou o bolo do João Ananias, só para o João Ananias. Valéria Cristina, chegaram as atividades pelo correio da rede municipal. O que os professores acham disso? As atividades estão chegando. Eu quero dar uma boa noite aqui para a Rosânia Morrone, uma querida. Rosânia foi secretária municipal da mulher aqui em Poá, uma excelente profissional, foi dirigente de ensino, excelente profissional. Um grande abraço, viu, Rosânia? Obrigado por estar aí acompanhando, compartilhando na sua rede. Tem duas perguntas aqui, Cobra, que eu quero juntar com essa daí, que você fez. A chegada de material na escola, a gente tem que ser muito cuidadoso, como dizia a minha avó, para a gente não jogar o bebê com a água do banho, sabe? Nem toda ação, sabe? Não joga fora o bebê com a água do banho. Nem toda ação vai ser de excelência num arranjo de curto espaço de tempo. Então, assim, algumas ações, ela é fruto de um esforço de tentar garantir o mínimo para que o aluno receba algum tipo de conteúdo e material. Eu entendo que a ação de mandar atividade para casa é uma iniciativa positiva, de tentar chegar a um mínimo de material lá, tal. É uma tentativa, inclusive, de atender o aluno que não tem acesso às redes, a material, a equipamento. Então, é uma iniciativa positiva. Outra questão é se está chegando de fato, como tem sido a logística, se tem alguma orientação, como isso vai ser feito, tal. Então, a iniciativa do poder público, da gestão municipal, de enviar a cartilha, são 2 meses de aula, pelo que eu li pela imprensa local, são 2 meses de aula, é importante, Como isso vai acontecendo, são desdobramentos. Eu sempre gosto de destacar uma coisa, o professor, ele é um aliado nesse processo,
ele é alguém que está do lado do aluno, né? Agora, também eu não posso demonizar toda e qualquer iniciativa técnica da secretaria de tentar atingir esses alunos. Talvez não dê conta na totalidade, mas tem algumas iniciativas que são positivas, tá? Tem uma pergunta aqui que eu achei também interessante, né? A Valéria coloca dessa iniciativa de chegar pelos correios. Toda iniciativa que tenta democratizar, eu entendo que é boa. Depois tem que ver como ela é operacionalizada, se de fato chega direito, tá? Se chega certinho. Alguém perguntou aí, há uma ausência de uma iniciativa, aí eu quero ser contundente para quem fez a pergunta, os governos municipais e os governos estaduais, as escolas estaduais e municipais, elas estão se virando com o que pode. Para mim, há um silêncio, como diria o poeta, um silêncio ensurdecedor do Ministério da Educação. O Ministério da Educação não tem tido iniciativas para auxílio das redes estaduais e das redes municipais. Ou as iniciativas que tem são tímidas demais, que não têm dado conta para ajudar essas redes. Eu estou falando, por exemplo, se a gente pega uma rede como São Paulo, que é uma prefeitura que tem recurso, que tem recurso, e que tem gente séria à frente de cargos técnicos, e sabe como faz. A rede municipal de São Paulo não se perde. Tem gente séria nas escolas, tem profissionais de excelência na ponta, nas diretorias de ensino. E consegue fazer. Agora, você imagina municípios que precisam de apoio técnico do MEC, que precisam de iniciativas do Ministério da Educação, e há um silêncio, há uma incapacidade de gerir, há uma incapacidade de propor. Esse silêncio do MEC, essa falta de ação do MEC, é uma das coisas mais graves que eu entendo nesse período, de parceria com os municípios, em parceria com os estados. É uma das coisas mais sérias que a gente está vivendo. Por quê? Porque a escola sozinha, às vezes o município sozinho, ele não consegue dar conta de uma mudança drástica, bruta, abrupta nesse período. Precisaria de iniciativas mais contundentes ou, ao menos, sérias do Ministério da Educação. Boa, João. Acho que o Marcelo vai responder também um pouquinho aí. Ô, Cobra, João, deixa eu só fazer um breve comentário em cima dessas questões. Eu acho também que são muito válidas essas iniciativas para tentar chegar até o aluno que não tem acesso à internet. Isso é um ponto que deve ser certamente comemorado. O fato é que a gente está fazendo uma análise, né? O Diego, ele há de concordar comigo, está fazendo uma análise educacional e também uma análise social. A gente está ampliando. É muito bacana poder fazer isso e é muito bom poder fazer isso junto com vocês. A nossa análise é de entender que a iniciativa de mandar material até o aluno contempla o aluno que não tem condição técnica, financeira, de acessar a internet, de acessar a aula online, mas também demonstra as mazelas sociais, as mazelas econômicas, infelizmente, o abismo social entre alguns na nossa sociedade paulistana, brasileira. Então, é muito importante que a gente esteja atento de perceber que, nesse momento, por mais que as ações tentem democratizar, tentem fazer com que todos tenham a possibilidade do mínimo, elas estão verdadeiramente demonstrando o grande abismo social que existe na nossa sociedade e que, infelizmente, nós temos que colocar o dedo nessa ferida, nós temos que falar sobre isso, nós precisamos demonstrar isso, nós precisamos ter isso todos os dias como pauta das nossas conversas, porque é impossível, não é tolerável que nós, homens e mulheres, que percebemos que esse abismo, ele cresce a cada dia, a gente precisa ter, como diria o Paulo Freire, o poder da indignação. A indignação precisa fazer parte do nosso cotidiano. Não é uma indignação religiosa,
Não é uma indignação raivosa, é uma indignação de quem percebe que os seus pares estão numa condição lastimável. Então, a nossa leitura é muito bacana, porque é uma leitura educacional, social, sociológica e das mais variadas vertentes. Pessoal, deixa eu fazer uma interferência aqui, eu pedir desculpa para o João, que não foi o que nós combinamos, senão depois nos bastidores ele vai me dar uma multa, mas chegou uma pergunta muito pertinente aqui. O professor Diego queria falar, tá? Ele levantou a mão depois também, tá? Eu fiz essa interrupção, a pessoa ficou com vergonha, e eu acho que é muito pertinente, ela não quis perguntar aqui, ela ficou com medo de ser hostilizada pela forma como é a pergunta. Ela falou o seguinte: chegaram os materiais escolares, beleza, mas e os pais e as mães que não sabem ler nem escrever, como é que faz? É disso que nós estamos falando. A pergunta é ótima, viu? Não tem que ter vergonha, acho que não existe pergunta proibida. O proibido é levar... não tem pergunta que não possa ser feita. Depois eu sigo na pergunta da Nayara também. Essa é uma realidade. A pandemia do coronavírus e essa lógica de arranjar a educação, ela põe luz, põe um foco de luz sobre o tamanho da desigualdade do Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais que a gente tem no mundo. Essa desigualdade, a gente ter, em 2020, parcela da população que ainda não foi alfabetizada e escolas de EJA que foram sendo sucateadas, ou aulas de educação de jovens e adultos, salas que foram sendo fechadas na última década, é isso que a gente vê agora. A questão é que a pandemia é uma coisa que já existe. Adultos semiletrados, adolescentes com deficiências de aprendizagem muito grande, professores se esforçando herculeamente para conseguir dar conta dessa realidade, e aí, diante do quadro que a gente tem, fica evidente, é como se pegasse uma folha de papel e aproximasse. Aí não tem como negar que a gente tem uma parcela da população nas periferias que ainda são subletradas, que ainda não tem vaga na educação de jovens e adultos. Quem é professor que está acompanhando sabe que teve escola que fechou turma de EJA, que teve que virar polo, o professor perdeu a aula, enfim. Isso é evidente. Agora, tem uma outra coisa também, que é importante a gente perceber. As famílias que acompanham minimamente, e eu não estou falando que acompanhar, o pai e a mãe precisa ter pós-graduação, não. As famílias que acompanham minimamente a educação dos filhos, esse período de acompanhar em casa, ele só vai ampliar um pouco esse acompanhamento, porque, vamos combinar, o pai não tendo faculdade, não tendo sabendo ler e escrever, ou tendo doutorado, o pai que não acompanha o filho, não acompanha de jeito nenhum. Então, assim, o pai que não está aí para como que é a vida do filho, a vida escolar do filho, Abandona o filho na escola, os professores tomar de conta, a realidade é essa. É isso aí. O deposita o menino lá é em pandemia ou sem pandemia. Então, essa relação, a gente tem que pensar em repactuar o significado da educação para a sociedade. Enquanto tem frequentes ataques do que significa a escola para essa sociedade, frequentes ataques, sucateamento da carreira docente, os prédios públicos sucateados, tempo curto de aula, turno curto de aula. Enquanto tem sucateamento da educação, aí a situação é caótica. E a pandemia só coloca luz nisso daí. Isso já existia pré-pandemia. Isso já existia anterior à pandemia. Que é o Estado mínimo, né, Diego? Que é o Estado mínimo, investimento da emenda 95, viu, Cobra? É isso aí. Só fazendo um complemento, se me deixar, eu fico falando muito, mas só fazendo um complemento, a Nayara me perguntou aqui o que eu acho da troca do ministro da Educação. Me perdoe a franqueza, a gente se vê publicamente, as pessoas me acompanham aí, eu falo isso publicamente nas minhas redes sociais. Aliás, depois da minha rede social, segue lá, Prof. Diego Moreira, no Instagram. Eu acho que esse ministro da Educação não tem grandeza nem competência e não pode estar nesse cargo. Esse ministro da Educação não deveria nem ter entrado nesse cargo. Ele não sabe gerir, ele não sabe o que é educação, ele não tem a menor ideia do que é a máquina ou para onde ir.
A educação passa no Brasil por uma pauta importante, que é a votação do Fundeb, que é um fundo que financia o município, financia a educação brasileira, e o ministro foge desse debate. O ministro não pauta isso. Então, não dá para esperar nada desse ministro, me desculpe a franqueza, Cobra, nem desse governo federal, que faça qualquer coisa boa, positiva para a educação e para os professores. Boa. Diga, professor Marcelo. O Diego tem toda a razão. Mas aí, Diego, veja você, João, Cobra, meus amigos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, trocar o ministro da Educação significa que vem outro do mesmo nível, ou pior. Isso que é o problema. O problema é o anterior, o que antecedeu a esse senhor que hoje está no Ministério, era da mesma forma, né? Tinha os mesmos princípios conservadores, que não tem compromisso com a educação pública, que não tem compromisso com a educação de maneira nenhuma. E, enfim, trocá-lo é dar espaço para outra pessoa com os mesmos valores. O problema não está necessariamente na troca do ministro, está em políticas públicas, né, no governo que adotou um caminho que é perverso, que é um caminho perverso. E aí, pegando a fala do João há 5 minutos atrás, de fato, é um caminho de Estado mínimo. É um caminho de Estado mínimo. E aí, falando em Estado mínimo, a brincadeira, a gente escuta as pessoas comentando Estado mínimo. E a gente, infelizmente, mesmo as pessoas que estão na classe média, e talvez essas pessoas sejam aquelas que eu fico um pouco mais ressabiado, elas defendem, algumas delas, a gente não pode totalizar, defendem tanto o Estado mínimo em alguns setores, a classe média alta defende tanto o Estado mínimo, e agora, no momento da crise, é o Estado, mais uma vez, que está socorrendo e que deve, e que tem recurso, e que tem condição de socorrer a todos, e deve ser assim, porque o Estado, eu sempre costumo dizer, o Estado, ele precisa ser, ele precisa promover o bem-estar, e ele serve como equalizador das diferenças sociais. O Estado, ele é equalizador das diferenças sociais. Ele serve para esta função. Então, pensar em Estado mínimo é deixar, literalmente, as pessoas com menos condição econômica a sua própria sorte. Pensar em Estado mínimo é abrir mão de uma grande parcela da nossa população, da nossa sociedade. Isso é improvável, impensável, isso é perverso e não pode acontecer. E nós precisamos, de fato, sempre bater esse papo, conversar com as pessoas, trabalhar do ponto de vista da conscientização, para que as pessoas entendam que este caminho de Estado mínimo é uma falácia. Esse caminho de Estado mínimo, ele se mostrou para nós uma falácia, um verdadeiro absurdo. Isso não pode acontecer, porque o Estado serve de equalizador das diferenças sociais. Ele precisa agir no momento, em todos os momentos. E neste momento de crise, principalmente. Mas, infelizmente, nós estamos sendo governados ou desgovernados por alguns que não pensam dessa maneira, ou não sei se pensam. Ô, João, acho que o professor... Oi, pode falar. Oi, Cobra, você quer que eu falo? Não, eu quero que você fale. Aí eu queria que, se você viu alguma pergunta que passou, que você acha... Eu vou fazer uma aqui, Cobra, agora, que vai atingir já algumas que passaram aí, tá? Mas primeiramente... Antes disso, eu queria pedir pro pessoal, estamos com 76 pessoas na live, 7h30. Vamos dar aquela compartilhada agora, que estamos entrando nos 10 minutos finais do programa. Meu Deus, pasmem, como passa rápido o programa. Vamos formar um pouquinho, uns 15 minutos, né, Cobra, para o debate, porque o debate está bom. Foi combinado nada disso comigo?
Então, o debate hoje não está sendo uma live, está sendo um debate, entendeu? E assim, quando você fala aí para mim que compartilhar, vamos compartilhar, comentar, curtir a página dos colegas que estão aqui no debate, que é importante, tem muito conhecimento, é importante. Ô, Cobra, mas deixa eu te falar uma pergunta fazer uma pergunta para os professores aqui, porque tem a ver com alguma pergunta que já veio aqui que eu já vi, mas é o seguinte, professores, os debates aqui tá legal, mas eu vou fazer uma pergunta. Nós estamos no mundo aí hoje, todo mundo discutindo como será o mundo após a pandemia, tá? E lógico que automaticamente todos tiveram quero saber como vai ser o mundo inteiro após a pandemia. Mas também, assim, eu queria saber o seguinte, claro que o Estado, da forma que está hoje, ela vai querer o seguinte, que o Estado mínimo, com a implantação da emenda 95, para a implantação do Estado mínimo, pouco investimento na educação, será que eles vão querer implementar, né, o Estado mínimo aqui, que é o quê? A realidade da educação vai ser a distância mesmo, para economizar, para deixar de investir? Ou vocês acham que vai mudar alguma coisa? Eu quero fazer essa pergunta porque eu acho que ela tem a ver com a outra pergunta aí, mas assim, eu quero só incrementar o seguinte, se com a implementação do Estado mínimo, vão diminuir um pouquinho, como é o caso aí da EJA aí. Será que eles vão querer cortar para já implantar o Estado mínimo? Problema do cidadão queira estudar, queira buscar sua qualificação? Vou começar aqui, tá, Marcelo? Claro. Tem uma questão importante, que é assim, como o mundo será posterior à pandemia, tem que pensar o seguinte, quem está na liderança das nações tem qual visão de mundo? Por quê? Porque posterior à pandemia, pode-se acentuar o abismo da desigualdade, e aí alguém escreveu se a desigualdade não é da esquerda nem da direita, não é mesmo. A fome não tem cor. A fome pode ser de A a Z. A fome não tem cor. Então, assim, o Estado, as nações podem se reorganizar posterior a esse evento mundial, a partir das crenças que são anteriores a esse evento. Então, vamos pensar o seguinte, se os sujeitos que estão na liderança das nações acreditam que é servindo ao capital financeiro que se governa uma nação, a gente vai ter Estado mínimo, a gente vai ter retirada, diminuição do SUS, por exemplo, vai ter uma educação cada vez mais sucateada, vai ter uma segurança pública cada vez mais terceirizada, porque é a visão de quem ocupa o centro do exercício do poder em cada tempo. Se a gente tem uma outra visão de um Estado mais forte, de um Estado que atue mais, que desenvolva mais, a gente pode ter um outro modelo de sociedade. Mas, me desculpe a franqueza, isso aconteceria com ou sem pandemia? A pandemia apenas acelera algumas casinhas. Isso aconteceria. Por exemplo, educação à distância aconteceria com ou sem pandemia, mais devagar ou mais rápido. A desigualdade, ela está posta com ou sem pandemia. A questão põe luz nela. Agora, cada vez mais que o Estado se retira, um modelo que às vezes é perverso, eu não estou nem falando de uma social-democracia, eu estou falando de um Estado mínimo no seu pior modelo, no seu pior lado. Deu uma travada na live do professor? Parece que ele ficou... Deu uma caidinha aqui. Voltou. Com a segurança pública, a gente cria uma sociedade mais desigual. A gente cria um abismo ainda maior, dos mais pobres com os mais ricos, né? E aí não tem EAD que dê conta, não tem smartphone que dê conta, a lógica é pontual. Se não tem uma distribuição de renda, uma distribuição social mais justa, a gente tem aprofundado as desigualdades. Tem ainda mais aprofundado. Ainda complementando essa questão, alguém me perguntou aqui das universidades, eu tenho visto aluno trancar a matrícula porque não tem condição de pagar, tenho perdido aluno meu na universidade, deixando de ir porque não tem condição de pagar diante da crise, porque não há nenhum tipo de proposta de financiamento do MEC, não há não existe nenhum tipo de programa que esteja olhando para esse universitário da escola, para esse universitário da escola particular, da universidade privada. Tem outro tema muito importante, o Enem deveria ser suspenso,
não deveria ter um Enem nessas condições que o aluno do ensino médio não está tendo de estudo, vai acentuar ainda mais a desigualdade. O Enem deveria ser feito em outro momento para conseguir minimizar, garantir o mínimo de direito ou o mínimo de acesso desses que estão mais desiguais. Companheiros, posso fazer uma observação muito breve? De fato, essa condição de pandemia, de calamidade pública, ela só vem acelerar um processo que já está em pauta, que já está em andamento, né? Já está em andamento. Claro que há um pensamento muito, muito claro e propenso a economizar recursos, a colocar o ensino à distância inicialmente como modelo, talvez no ensino médio. Já há discussões nos bastidores anteriormente à pandemia, a estado de calamidade, e agora é evidente que nós temos, depois que passar tudo isso, que nós começarmos a retomar a vida, eu espero que a gente não volte ao normal, porque o normal não estava bom. Espero de coração que a gente não volte ao normal, porque o normal não estava bom para boa parte da nossa população. Nós precisamos voltar melhores, nós precisamos voltar a um outro momento da nossa história, não é? E eu, de fato, espero que a gente tenha essa oportunidade de se reinventar, mas que o processo da educação, de moldar uma outra estratégia, que não essa, que é uma estratégia com outros recursos, e principalmente com recursos tecnológicos, ela já está posta nos discursos, nos debates, muito antes da pandemia, muito antes. E isso, infelizmente, vai se aprofundar se não houver um rearranjo, um restabelecimento de rotas. Se nós continuarmos com esta tendência conservadora, com essa tendência, não só no Brasil, mas em boa parte dos países centrais do capitalismo ocidental, nós, infelizmente, teremos um processo de aceleração rumo a esse sentido, rumo à educação à distância e uma série de outras coisas, para que haja uma economia. Eu não sei que economia é essa que eles estão pensando, se é uma economia só do recurso, do dinheiro, mas isso já está em curso, né? E muito antes da pandemia, sem dúvida nenhuma. E a gente está falando, o Diego, teve uma pergunta que eu acho que foi do professor Alexandre, falando que as professoras e professores, eu não lembro muito bem da pergunta, mas falando se esse momento é ou não é para a utilização desses recursos e se esses recursos tecnológicos não podem fazer parte da vida cotidiana pós-pandemia. Eu acho que é muito prudente essa pergunta, muito bacana, e eu quero que o Diego pense depois para comentar sobre isso. Nós não estamos aqui para demonizar o uso das tecnologias, muito pelo contrário, o uso das tecnologias é muito bem-vindo, não é isso? É muito bem-vindo, é fantástico. Ele deve ser usado e usado com muita frequência, com muito carinho por nossos professores, por nossos alunos, pelas redes públicas, estaduais, municipais, particulares. Ele não pode ser pensado, por quem organiza políticas públicas como algo que substitua a posição do professor. Isso é um equívoco. Nós não podemos
nos colocar contrário a esse avanço tecnológico que nos proporciona outras experiências. Não, nós precisamos usar e estar muito aberto a aprender essas novas tecnologias e fazer uso delas. Diego. Ô Marcelo, nesse sentido, rapidinho, Cobra, aproveitando essas duas perguntas aqui, a gente não precisa opor educação à distância com educação presencial. As ferramentas da educação à distância, elas são importantes, talvez muito mais para as gerações que estão chegando do que para a nossa geração. Então, essas ferramentas do ensino à distância, eles são importantes. O que está acontecendo em grande parte das escolas públicas e privadas são arranjos para um ensino remoto, que é diferente do uso de tecnologias apropriadas, com tempo apropriado e orientação apropriada. Então, assim, é um caminho sem volta. O ensino EAD, a potência das redes, a tecnologia, não é ruim por si. O uso equivocado dele pode ser uso com aquele capitalismo selvagem, ou substituir o professor. Sim, a gente tem que pensar. É mais ou menos assim. Se você não gosta do programa de televisão, você vai lá e quebra a televisão. Não. Você não gosta do programa de televisão, você troca. Mas a televisão em si não é ruim, né? Claro, é a mesma lógica. Olha, eu não quero que meu filho acesse tal site. Então, eu vou lá e quebro o celular. Não. A educação à distância, por si só, ela não é maléfica. Como que ela é implementada, que pode ser ruim. Então, assim, de fato, a educação à distância é uma lógica, é um caminho sem volta, né? Como historiador de formação, a gente ia falar da briga quando os operários quebravam as máquinas. Não máquinas. Agora, tem um outro debate importante. A democratização do ensino, ela tem que ser vista independente de ser online ou não. A criança tem que ter acesso à escola de qualidade, merenda de qualidade, moradia de qualidade, saúde de qualidade. Isso, em algumas comunidades, antecede a chegada da banda larga. Agora, não é porque a gente não pode colocar também numa escalinha. Não vai ter banda larga enquanto não tem isso e tal. Ela vai acontecendo junto, ao mesmo tempo. A geração de hoje lida com essa tecnologia muito melhor do que a nossa geração. Lida de maneira extraordinária. Então, docentes, eles vão se rearranjando, aprendendo a lidar com essas tecnologias. O professor também não é obrigado a saber tudo que tem de tecnologia nova, pô. Não dá. O professor é fruto do tempo dele, o professor é fruto do território que ele vive. A identidade dele está no território que ele leciona. Então, ele vai construindo isso. Agora, o que não dá para pensar é que depois que terminou isso, a gente abandona a escola e a escola aumenta a sua carga horária online. Não. Os projetos têm que ser feitos com responsabilidade, os avanços do uso da tecnologia têm que ser feitos com responsabilidade. Tem um grupo que discute tecnologia no município de São Paulo, que é muito bom, uma turma séria, comprometida, que discute tecnologia em sala de aula. Essas coisas têm que ser feitas no tempo, com investimento certo. Agora, não dá também para achar que não vai usar tecnologia. Vai usar. Teve uma pergunta muito importante aí, que é se uma substitui a outra. Não substitui. Elas têm que caminhar juntas e caminhar no sentido de democratizar, no sentido de dar acesso, no sentido de quanto mais pessoas puderem acessar e aprender com as redes, assim o faça. Nunca substituindo o presencial, substituindo a figura do professor, ou proletarizando ainda mais o docente. Pode mandar bala, Cobra. Ô, Jonanias Moreira, nós vamos partir para as considerações finais. Posso só fazer uma perguntinha rápida só, Cobra? Em cima da sua pergunta, queria que os professores fossem mais sucintos, que eu também tenho uma pergunta que chegou aqui, e aí, se não mais aqui, nós precisamos marcar um outro debate. A gente sabia que realmente ia estender bastante. A sua pergunta, João. Professor, é o seguinte, hoje, com essa
na nova forma de estudo que a gente está vendo aí, que é a distância, ou online, ou, sei lá, através de aplicativo, vocês acham que não vai na verdade, extinguir, na verdade, ou excluir a sociedade mais pobre, mais vulneráveis da educação? O espaço para eles vai ficar menor? Porque, se você for ver hoje, quando a gente criou vagas nas faculdades públicas e também financiou o estudo dessas pessoas, eles cresceram. Hoje eles diminuíram. Vocês acham que com essa nova forma aqui, esses mais vulneráveis que moram nas comunidades vão deixar de ter acesso às faculdades, curso superior? Ô, João, eu digo uma coisa assim, nos últimos, de 2002 a 2016, anterior ao golpe, foi o maior período de interiorização da Universidade Federal. Foi o período que mais teve construção de Universidade Federal e nos rincões do país. Eu vou dar um exemplo próximo, que é a Universidade Federal no bairro dos Pimentas. Bairro dos Pimentas, né? Esse avanço da construção de uma rede federal, ele é um importante processo de democratização. Ele também caminha junto com a possibilidade da educação EAD em lugares que não chega. Então, assim, ano passado, final do ano passado, eu estava dando uma formação para o município de Aquidauana, interior do Mato Grosso do Sul. E chegar uma aula EAD por uma faculdade online, às vezes é o único recurso para aquela geração de estudantes. Então, a grande questão é assim, a desigualdade educacional, ela já está posta. O menino da periferia, ele nem termina o ensino médio. A gente está falando que o menino, a cada 100 alunos que entra no ensino fundamental, 63 se formam no ensino médio. Esses outros nem terminam o ensino médio. A gente tem que olhar para essa educação básica para pensar para que esse menino possa terminar. E aí, sim, fazer com que esses meninos... Eu sei que está indo para o final, Cobra, mas estou terminando. Fazer com que esses meninos, esses jovens, sonhem em ir para a universidade. Tem jovem que nem sonha que pode chegar no ensino superior. É necessário que esses meninos voltem a sonhar com o ensino superior. E aí, depois que sonha, trave a luta social, política, econômica para garantir essa vaga. Mas é necessário que esses jovens consigam sonhar em entrar no ensino superior, em ter vaga, né? Porque do jeito que está a ideia, a atual gestão federal, a ideia é que esses meninos que não têm dinheiro não pode ir para a universidade. Então, é virar esse jogo, é virar esse quadro aí. Pensando nessa questão de falar da democratização da educação do ponto de vista tecnológico e falar do sonho. O sonho eleva a alma, o sonho faz com que o sujeito busque, construa novos caminhos, novos caminhos para atingir algum objetivo. E também, João, a gente precisa pôr em pauta que esse sonho, ele precisa ser construído, e esse sonho, ele só vai encontrar base se houver políticas públicas que alavanquem esse sonho. Nós precisamos ter políticas públicas voltadas para a criação de empregos, para a inserção desses jovens da periferia no mercado de trabalho, para que haja melhores condições, para que essas universidades, como o exemplo que o Diego muito bem lembrou, a Universidade do Bairro dos Pimentas. Eu sou do Pimentas, eu vivi, cresci naquele lugar, conheço aquele lugar, tem mais de 45 anos. Nunca que nós, moradores daquela região, imaginávamos que uma universidade federal cairia naquele lugar. Mas isso foi um sonho que se colocou como um projeto e virou realidade. Então, sonhar precisa de outros elementos para compor a estrutura desse sonho. Então, precisamos de políticas públicas que criem possibilidades de inserção desse jovem da periferia no mercado de trabalho, para esse jovem poder ter condição de sonhar, de buscar novos elementos, de buscar novos caminhos, de buscar
uma nova posição nesse lugar que a gente brinca, né? Buscar um espaço ao sol. E aí os nossos jovens precisam dessas oportunidades para que ele de fato seja encorajado para buscar esse lugar, esse espaço, para que ele busque esse lugarzinho ao sol. Porque há um plano macro de políticas públicas, mas há um plano micro que também parte de uma vontade, de um desejo que é daquele sujeito, que sonha, mas ele sonha junto com outros, ele sonha junto com a família, aquela família que quer ir na formatura do filho. Ela não quer ir em outro lugar para chorar ou para lamentar a ausência desse filho. Ela quer ir para celebrar. Ela quer ir na formatura desse filho, como ocorrera em outros tempos. Em outros tempos, ela quer celebrar. Ela quer celebrar aquele menino, aquela menina que, por conta das oportunidades ofertadas, por conta do seu brilho, por conta da sua vontade, da sua determinação, conseguiu esse espaço ao sol. É disso que a gente está falando. A educação, ela pressupõe a criação de um mundo novo. Que esse mundo novo seja bem-vindo. E sempre será. Verdade. Queria agradecer aqui, estamos chegando, não adianta... Não, já acabou? Que é isso, rapaz? Estamos chegando no final, só que tem uma pergunta aqui que chegou aqui para mim, aqui, na verdade foi elaborada, mas antes de mais nada, eu queria pedir o compartilhamento de vocês que estão na live aí pelo seguinte, ainda está chegando muita gente, e eu queria agradecer ao presidente do Instituto São Paulo para a Democracia, João Ananias Moreira, ao professor Diego Moreira, que devem ser parentes os dois, já estou até vendo, professor Marcelo Max, mas é o seguinte, matéria de prova, hoje, valendo ponto para passar de ano, hein? Aquele meio ponto que você precisa passar com o professor. 5.466 mortes confirmadas. 78.163 pessoas contaminadas. Aí a frase é o seguinte: sou o Messias, mas não faço milagres. E daí? Onde está o sujeito da frase? Sujeito oculto. Essa você. Inexistente. Ele não preside nada. Frase, gente. Aí você pegou de calça curta, hein? Gente, ficamos por aqui, agradecer a audiência de todos vocês, agradecer os professores, ao meu amigo João Ananias, a você que compartilhou, a você que interagiu, a você que tumultuou na live. Aqui o papo é democrático, pode vir. Deixa, os professores querem fazer as considerações finais, mas continua. Vai fazer. A você que está vocês que estão aí, eu quero só agradecer vocês que ficarem até o final e que vão ver as considerações finais até aqui agora, tá bom? Mas de antemão não poderia deixar de falar disso. Professor Diego, faça a sua consideração final. Olha, se você me permitir 2 minutos, sobre a última pergunta, eu publiquei hoje cedo no meu Facebook a seguinte resposta. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Essa foi a resposta do sujeito quando perguntado sobre o aumento do número de mortes no Brasil. Ele não é um cidadão comum. Ele é o homem que ocupa o maior cargo da nação. Se essa resposta não causar repúdio, indignação, ojeriza, náusea, aversão, tristeza, dor, e qualquer sentimento negativo diante do quadro social que vivemos, lamentavelmente perdemos um pouco da nossa humanidade. E daí pode parecer que são só números, gráficos, tabelas. Não, são pais, tios, mães, avós, filhos, homens e mulheres com sonhos, esperanças e histórias. Se são pessoas como você, eu, seu vizinho, a tia do Yakult, o dono da padaria. E daí, o que importa são pessoas reais de carne e osso. Algumas coisas são inegociáveis. A principal delas é a dignidade. Enquanto a gente brincar com vidas sobre esse aspecto da pandemia, a gente está perdendo um pouco da humanidade e o sujeito que ocupa lá a cadeira da presidência já perdeu a dignidade. Boa, rimou, fez igual o Emerson ontem. Professor Marcelo. Bom, queridos, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês,
com uma série de amigos que estão nos assistindo. Diego, muito bom estar aqui com você. Cobra, valeu, muito obrigado. João, forte abraço, prazer enorme estar aqui com você, né? Você sabe disso, sabe do apreço que a gente tem por você. E agradecer o Marcelo Ferreira, que deve estar nos acompanhando, por ter nos convidado a princípio e fez esse meio de campo para que a gente estivesse aqui, né? Teve uma pergunta do Marcelo Roberto que eu não consegui responder, mas forte abraço, Marcelo, você deve estar acompanhando a gente também, o Andrezinho, o Wilson, Samira, forte abraço. Zé Batista, que eu acho que também está aqui com a gente. Zé, grande abraço. Crianças, meninos e meninas, meus queridos amigos, em relação a essa questão, o Diego foi preciso, né? Eu li o texto dele agora de manhã no Facebook. Nós precisamos, minimamente, em um momento como esse, de pandemia, em que as pessoas estão perdendo seus entes queridos, minimamente, não importa se você é de direita, é de esquerda, se você milita em qualquer outro lugar, nós precisamos ser humanos, nós precisamos ter a humanização e o bom senso de ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, de perceber que o outro passou por uma situação muito, muito difícil e não dá para tolerar uma coisa vinda do nosso chefe de Estado, aquele que deveria abraçar a nação, aquele que deveria confortar a nação, que deveria dar segurança à nação, está colocando a nação em pânico pela sua ausência. Então, é lamentável que a gente tenha que lidar com uma situação de pandemia, de calamidade pública, e lidar com as atrapalhadas do presidente da República. Infelizmente, não nos resta outra alternativa a não ser dizer forte, alto e bom tom: fora Bolsonaro. Diga, professor Diego. Fora. Eu quero agradecer aí todo mundo, os alunos que acompanham, que seguem nas redes sociais. O Rodrigo até pediu para colocar. No Instagram é @profDiegoMoreira. Segue lá, a gente posta conteúdo, dialoga por lá. Quero agradecer mesmo. Cobra, sensacional, um prazer estar aqui. João, sabe que a gente está juntão aí, por que precisar, sabe que a gente tem total apoio aí. Marcelo, eu e o Marcelo, a gente divide as fileiras de aula, divide as turmas, faz aí pelo menos uns 12 anos. É sempre um prazer estar com você, poder compartilhar com você. Aos que participaram, obrigado. Gente boa, um público muito qualificado, Cobra. Muito obrigado mesmo. Essa oportunidade de diálogo, de conversa. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu faço franca oposição a essa gestão federal. E não só a figura, mas a essa mentalidade genocida, essa mentalidade que não cuida das pessoas, que desumaniza e que acha que tem que se lucrar a qualquer preço, a qualquer custo. Não, eu quero agradecer e fazer eco aqui ao Fora Bolsonaro do Marcelo, e pedir aí a quem não apoia a democracia. O problema não é ter que pensar o contrário, o problema é a gente perder a oportunidade de pensar o contrário. Não tem problema nenhum quem apoia a gestão que for, estadual, federal, internacional. A questão é a gente colocar em xeque valores que sustentam a República. Isso que é muito mais grave. Um grande abraço, Rodrigo. Um grande abraço, viu, Rodrigo? É um querido aí que nos acolheu com toda a orientação. Cobra, um abraço, beijo no coração aí, João. Tamo junto, obrigado. João, quero deixar... Cobra. Deixa eu só falar aqui, Cobra, rápido. Não, é coisa rápida. Diego, e depois, se vocês quiserem entrar na live e depois fazer o comentário lá da live, é importante, tá? Faz só comentário nas pessoas perguntarem para você.
e pedir para todo mundo curtir nossa página. Boa. E obrigado à audiência, tá? Ô, João, você é o seguinte, eu vou até dizer o seguinte, eu vou dizer para os professores e para o meu amigo João Ananias Moreira, que eu tenho a liberdade de dizer para ele, vocês são sacres pantas, sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte, tá todo mundo pedindo pro Bolsonaro sair, isso daí é uma sacanagem, sabe por quê? Sempre em tempo de pandemia, como é que a gente vai poder comemorar todo mundo junto? Não é? É isso aí. Hashtag fora Bolsonaro, vamos todo mundo colocar aí, hashtag fora Bolsonaro, pô. Cobra. 1, 2, 3, fora Bolsonaro. 1, 2, 3, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. É, meus irmãos. Cobra. Valeu, forte abraço. Ó, o Marco quer falar, ó. Quem? Rapidão. Diga, Marcelo. O Marcelo é aquele aluno que a prova está acabando, ele precisa responder mais uma pergunta. Mais uma questão. Queria deixar um agradecimento também ao Rodrigo, que nos acolheu no momento da nossa conversa pré-live. Rodrigo, forte abraço, muito bacana. Rodrigo nos acolheu de maneira bem bacana, muito bom. Obrigado. E, gente, muitíssimo feliz de estar aqui com vocês. Grande abraço, tamo junto. Vamos abraçar essa causa, vamos para a luta, porque é o que a gente sabe fazer. Boa. Gente, tivemos aqui mais um papo democrático nessa noite. Não dá para ficar mais um pouquinho? Quase 1h30 de debate. Vamos marcar a próxima. Mais. Parabéns para todos vocês que estiveram na live, mesmo você que aí é oposição, é igual o professor Diego disse, pode vir aqui, a gente vai falar, a gente vai debater, a gente vai estar aqui dialogando, tá bom? TV Cobra Notícia sozinho, o problema é seu, juntos o problema é nosso. Valeu, pessoal, forte abraço, até amanhã. Amanhã tem live, João? Tem. 10 horas tem entrevistado ou não? Não consegui falar. Boa, e 7 horas tem? Tem, às 19 tem. Então tá bom. Um abraço a todos. Um abraço ao professor Diego, ao professor Marcelo. Professor Diego, repetiu a menina sem necessidade, a Thalita, hein? Rapaz, eu não sei nem de qual escola que é a Thalita, viu? Fiquei aqui me perguntando. Depois entra lá e confundiu, hein, Thalita? Entra lá e responde, hein? Na live lá, tá? Valeu. Corujão da Cobra, quem topa? Aí vamos fazer uma live de madrugada. Forte abraço.